dia a todos. Continuamos nossa leitura meditada, agora do capítulo 9 do Evangelho de João. Fiz uma pequena síntese já, um texto com fundo histórico, momento da separação dos cristãos e dos judeus, que aparece aqui quando, na discussão forte que há dos fariseus com o cego que foi curado e os pais do cego, eles insistem tanto em interrogar o cego, que o cego faz uma pergunta a Jesus: vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Por que me perguntam de novo aquilo que já ouviram? Perguntam, vocês querem ser discípulos dele? Resposta deles: tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Esta é a questão que está por trás, afinal, de todo o Novo Testamento. Quem é discípulo de Moisés? Moisés é importante. Moisés é o grande líder do povo de Israel. Somos todos filhos de Abraão, mas é Moisés o legislador. É com ele que atravessamos o deserto e entramos na Terra Prometida, embora ele tenha morrido na porta. Enfim, quem é discípulo de Moisés? Então, depois da destruição de Jerusalém, depois da destruição do templo, as cabeças dos judeus, o que sobrou, os que tinham liderança, se reúnem no lugar chamado Yavne e ali estabelecem de novo o sinédrio para o governo do que sobrou do povo de Israel. E fazem essa afirmação: não temos o templo, não temos a cidade, perdemos o Estado, mas temos a Torá, temos a Palavra de Deus. Todos nós estaremos unidos, formando um único povo, na leitura da Palavra de Deus. Dedicar-nos de corpo e alma a esta palavra que vai formar o povo e manter o povo unido. Para isso é preciso que haja também uma unidade na interpretação da palavra. E os próprios fundadores desta academia foram muito rigorosos nesse sentido. Tanto que os saduceus, que começaram também com eles, se afastaram e desapareceram, os zelotas tinham sido presos e mortos, etc. Quem não se enquadrou dentro do pensamento dos fariseus, que foram se tornando os rabinos da época pós-Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, quem não se enquadrou ao pensamento deles foi sendo colocado para fora. O próprio fundador desta academia, o que deu o início, que era o Rabi Yohanan ben Zakkai, ele acabou sendo também empurrado para fora por não coincidir com as interpretações de todos os que lá estavam. Ora, os cristãos, como todo o Evangelho de São João está mostrando, leem a Palavra de Deus sob o ponto de vista de Jesus Cristo. Você é discípulo dele, de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. Então, o Evangelho de São João mostra que o verdadeiro discípulo de Moisés é o discípulo de Jesus. O verdadeiro judeu é quem aceita Jesus. Essa é a discussão que está por trás. E, nesse sentido, os cristãos vão se sentindo mal, onde não estão bem acolhidos e não são bem recebidos. Na sinagoga se reza, tem as bênçãos, bendito sejais, Senhor Deus, como ainda fazemos no ofertório da nossa missa, que é uma das bênçãos judaicas. Se bendiz a Deus e se faz um pedido. Então, se bendizia, se falava bem de Deus, e se pedia uma punição de todos aqueles que tinham colaborado com os romanos. Aqueles que traíram a pátria no momento da destruição de Jerusalém e do templo.
eram chamados de minim. Minim. Então, na bênção, se pedia que os minim desaparecessem da face da terra. E dizem, aí vem muitas discussões, que junto da palavra minim se acrescentou depois a palavra notzrim. Notzrim significa nazarenos. Que os minim e os notzrim desapareçam da face da terra. Ora, os notzrim, os nazarenos, seguidores de Jesus, estavam lá e ouviam esta oração. Então, pouco a pouco foram se retirando. Bom, a verdade histórica é que a participação na tradição judaica não se desfez de um dia para o outro e se prolongou mesmo nas regiões não judaicas da Ásia Menor, onde, claro, a presença judaica ainda era forte, muitos se converteram, mas também havia uma presença de pagãos. Até o século V ainda, e São João Crisóstomo vai, nos seus sermões, ficar muito nervoso com aqueles cristãos que ainda celebram as festas judaicas. E depois temos com o imperador Constantino a celebração da Páscoa, que se fazia até então na mesma data que os judeus, e depois ela foi sendo feita no domingo, próximo da Páscoa dos judeus, mas não mais na mesma data. E a carta de Constantino dizia: nós não queremos ter mais nada em comum com os judeus. Então aí a separação começa a ser mais profunda. Neste momento há um início de separação, que não é total, mas já é real. E se entende que a interpretação já não podia mais ser a mesma, uma vez que o olhar dos nazarenos era o olhar a partir do olhar de Cristo Jesus. Tendo aceito que Jesus de Nazaré é o Messias, a visão de toda a Escritura é diferente. Porque se aceitou que Jesus é o Messias. E assim será com qualquer Messias que for aceito realmente como Messias na história judaica. Então vão ter que olhar tudo como já realizado naquele que é o Messias. Bom, esse é o capítulo 9. Aqui, além disso, se acusa de pecador. O cego é pecador, os pais são pecadores, Jesus é pecador. E o capítulo 9 termina com uma ironia muito profunda. Os fariseus ouvem o que Jesus está falando e dizem a Jesus: por acaso nós somos cegos? Porque toda a discussão era em torno do cego. E Jesus disse: não. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. O cego não tem pecado. Vocês são pecadores porque vocês enxergam. Nós vemos, vocês dizem. E então o pecado de vocês permanece. Em outras palavras, em toda essa história, os únicos pecadores de verdade são os fariseus, conforme o que está nesse texto. E aí entra o capítulo 10º, que é o belo capítulo do Bom Pastor, que todos nós conhecemos. Então Jesus abre o seu coração para dizer que ele é o pastor cheio de bondade que cuida das suas ovelhas. E assim começa o texto no capítulo 10º. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam
o sentido do que ele dizia. Jesus está falando, então, de que ele é o bom pastor, mas aqui ainda com um sentido crítico, porque ele compara o pastor com o mercenário. O pastor verdadeiro entra pela porta, o mercenário entra por outro lugar, não tendo a intenção de cuidar das ovelhas, mas de roubá-las ou de matá-las, etc. O bom pastor chama uma por uma e as conduz para fora. As tira do ambiente em que elas se encontram e caminha com elas para outra direção. As leva para um outro mundo, para uma outra destinação, as leva, enfim, para a casa do Pai.